e eu não ter tomado medidas que pudessem melhorá-lo. Acabei me antecipando aqui no slide, mas falando de novo, né, é uma disfunção UVD comum e letal, né, tem séries de pacientes com SARA falando em 25, 30% dos pacientes em ventilação mecânica vão ter disfunção do VD, né, nessa era de Covid não é nada diferente, está diretamente também relacionado além da doença ao tratamento, então conforme a minha ventilação mecânica, ainda mais conforme o nível de PIP que eu estou usando, posso piorar muito o VD e posso criar uma hipertensão do ventrículo direito, hipercapnia também tem um efeito direto na disfunção do VD, questão de SARA, além da própria questão de tromboses e TEP e assim por diante, e questões também de volemia, hipervolemia, situação volêmica e uso de vasopressores. Então, de novo, essa revisão aqui falando da importância, né, do intensivista, de quem está cuidando do paciente grave, lembrar dessa ferramenta de monitorização, o ecocardio é o padrão ouro para a gente avaliar o ventrículo direito e o alto significado clínico que ele representa. Como é que eu posso usar essa ferramenta, né? Para quais são as técnicas que eu consigo utilizá-los? Uma maneira fácil, uma maneira que é simples, é essa relação VD-VE. Nada mais é do que comparar o tamanho das cavidades, né, do ventrículo direito contra a do ventrículo esquerdo. O que ela vai nos mostrar? Uma vez que eu tiver um aumento de pós-carga do VD, algum empecilho para o fluxo sanguíneo, a tendência, a resposta imediata dele é de se dilatar. Com isso, quando eu vou comparar o tamanho das cavidades, eu consigo identificar, tendo dilatação, que eu tenho disfunção do VD. É rápido, é prático e tem bastante validação já e significado prognóstico em pacientes de UTI. A janela de referência para isso é o apical 4 câmaras, uma das primeiras ali que a gente falou, e o momento que eu vou medir as cavidades seria o final da diástole, mas muitas vezes eu nem tenho que fazer a pausa para medir, eu posso ser só uma questão visual, bater o olho e olhar para as estruturas para comparar. O normal do ventrículo direito é ele não ser maior do que 2/3, 60% do ventrículo esquerdo. Quando passa de 2/3, a gente fala em dilatação moderada. E a partir do momento que os dois estiverem do mesmo tamanho, ou que o ventrículo direito for maior que o ventrículo esquerdo, eu já sei que eu tenho uma dilatação grave e isso eu já identifico como problema. Esse aqui seria uma representação, né, do nosso apical 4 câmaras, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, e eu vou olhar, né, esse espaço dentro da cavidade, ao final da diástole, e comparo o bom tamanho do ventrículo direito. Se ele é maior ou igual ao ventrículo esquerdo, eu consigo fechar um diagnóstico de disfunção do VD. Essa imagem aqui tem slow motion. Então aqui eu teria o meu apical, o ventrículo esquerdo, a mitral, aqui a tricúspide e o ventrículo direito, a gente repara o tamanho dele muito superior ao tamanho aqui da esquerda. Outra maneira que a gente pode identificar essa mudança, né, da relação de tamanho das estruturas é nessa outra janela, né, paraestenal, o eixo longo. Então eu estou bem coladinho no externo, apontando para o ombro da direita, e a estrutura que me aparece primeiro é o ventrículo direito. E pode ser que eu enxergue simplesmente ele aqui, já maior do que o ventrículo esquerdo, como nesse corte que a gente vê aqui. Aqui está a cavidade direita, aqui está o ventrículo esquerdo. Reparem que os tamanhos já começam, no mínimo, a ser muito semelhantes. Então, uma informação de só encostar a imagem, sem precisar medir nada, a gente já começa a ter um entendimento diferente da situação e da condição do nosso paciente. Aqui, de novo, um apical 4 câmaras, né? Ventrículo esquerdo, ventrículo direito, questão de tamanhos, né, muito semelhantes, né? Então, essa relação está perto de 1, isso aqui nos identifica uma disfunção de VD. Se a gente olhar para o septo, a gente vê que o septo às vezes já começa a ter alguma diferença de movimentação, né? Já parece alguma coisa até que muda com cavidade. É difícil, né, dizer que a causa disso seja hipertensão pulmonar nessa janela, tem uma série de outros fatores, mas é algo que a gente já começa a se habituar a enxergar. Da mesma maneira, quando eu estou olhando aqui para minha válvula tricúspide, eu começo a olhar como é que o ânulo, né, como é que essa região do plano dela se movimenta ou deixa de se movimentar, porque isso aqui vai ser um indicador importante de como é que vai estar a função sistólica do meu ventrículo direito. Mas vamos lá, diâmetro do ventrículo direito,
né? O tamanho aqui é o final da diástole, eu posso fazer a pausa ali para medir os dois, e aqui o meu ventrículo esquerdo, e já ter uma ideia, né? Já dar uma olhadinha no septo, que isso vai ser importante, assim como a ideia que a movimentação da tricúspide também vai me dar informações que vão ser interessantes. Outra imagem aqui mostrando essa relação de tamanho. Aqui, na verdade, não estou bem num apical 4 câmaras, que vocês veem, aparece a via de saída da válvula aórtica, mas reparem o tamanho das cavidades direitas e o tamanho da cavidade esquerda. Então, certamente, esse meu VD já passou em tamanho o meu ventrículo esquerdo. Eu consigo identificar minha disfunção com essa imagem. O diâmetro da esquerda, o diâmetro da direita, a questão do septo. Aqui não fica tão nítido, né? A questão de abaulamento no meio do ciclo. O plano da tricúspide, reparem como nesse aqui é diferente do anterior, né? Aqui essa base parece estar hiperdinâmica, né? Se movimenta super bem, enquanto na outra, certamente, ela parecia muito mais estática, né? Muito mais paradona. Outro índice que é prático, né? Aquele que a gente já estava falando com o pessoal do desvio do septo, né? A curvatura do septo interventricular normalmente, né, tá redondinho, o formato fica em direção ao centro do ventrículo esquerdo. O índice de excentricidade seria o índice que tu vai medir os diâmetros perpendiculares no eixo curto, mas muitas vezes a gente não precisa nem medir, né? Só de enxergar a imagem a gente já consegue identificar se todas as paredes se movimentam de maneira uniforme ou se tem algum lado deles que esteja muito discrepante. Tem um livro de ultrassom point of care, que é de um grupo de autores italianos, que eles falam que tu enxerga aquela imagem redondinha do ventrículo esquerdo e tu coloca o dedão em cima na tela para ver se todas as paredes se movimentam no dedão, e essa regra do dedão é super simples e funciona tudo super bem. O que eles falam desse índice? Seria uma medida quantitativa, né, para a gente ver se o septo está curvado ou não. E essa curvatura muda, né, o índice muda conforme a sobrecarga. Sempre que o índice for maior do que 1, quer dizer que o septo está torcido e que meu ventrículo esquerdo está perdendo o formato inicial dele ser redondinho e ele fica em formato de letra D. Então, com isso, eu consigo ter uma maneira super prática de identificar a sobrecarga do VD e, com isso, não tenho maiores problemas. O único limitante que eu deixei destacado aqui embaixo é que situações de condução ventricular aberrante eu não consigo fazer essa análise. O que isso quer dizer? Bloqueio de ramo esquerdo, né, marca-passo, isso aí muda a dinâmica da contração cardíaca em função de por onde vão passar os estímulos elétricos. Então, quando eu tenho uma situação de bloqueio de ramo esquerdo, quando eu tenho marca-passo, eu não consigo valorizar essa motilidade da mesma maneira, ou esse formato em letra D do ventrículo esquerdo, em razão da arritmia. Vamos aqui de novo, ventrículo esquerdo, né, ventrículo direito, esse aqui é o paresternal eixo curto, e aqui está um nível dos músculos papilares, que é onde a gente vai sempre comparar, porque me dá uma referência, né, anatômica de eu saber olhar sempre no mesmo lugar. Eu posso colocar, né, vocês, o dedão aqui na tela para comparar a dinâmica dos lados, eu posso só olhar ou eu posso fazer a medida, mas reparem, né, é nítido que essa parte aqui do septo, ela se retifica conforme o ciclo cardíaco. Isso aqui é um sinal de sobrecarga do ventrículo direito que eu consigo identificar de maneira simples e que tem uma implicação prognóstica super importante. Quando essa sobrecarga, né, e quando essa mudança de formato acontece só na sístole, significa que eu tenho uma sobrecarga pressórica do ventrículo direito. Por exemplo, sei lá, um TEP que causa, né, uma alteração da circulação pulmonar e aumenta muito a pressão, dá uma resistência muito alta, vai causar isso. Porém, quando eu tenho causas volêmicas de hipervolemia para essa disfunção do ventrículo direito, aí eu encontro também essa alteração do septo mesmo na diástole. E isso pode ser interessante, pode ser importante, porque se eu estou encontrando tanto na diástole esse achatamento, né, esse formato em D do ventrículo esquerdo, isso tem uma repercussão terapêutica muito importante, né? Talvez vai ser o sinal para eu não dar mais volume para o meu paciente, para eu ultrafiltrá-lo e assim por diante.
De novo aqui, né, reparem o formato do ventrículo direito, né, aqui ele deixou de ser em formato de C, de crescente, e passou a ter um formato oval. Olha o formato do ventrículo esquerdo, né, em vez de ele estar redondinho, conforme assisto ele fica em formato de letra D, né, e olhem o septo, como o septo se movimenta sem mais aquela curvatura que ele tinha, mas como ele fica achatado conforme o ciclo. O índice de excentricidade, né, não sei se ficou claro antes eu explicando, mas a ideia era essa, né, que na situação normal eu meço um plano contra o outro, geralmente ele usa os dois músculos papilares como uma das referências para medir e o outro faz bem 90 graus, geralmente essa medida vai ser mais ou menos normal, o índice vai ser menor que 1. Quando essa relação está muito diferente, é um sinal de sobrecarga do ventrículo direito. Essa sobrecarga do ventrículo direito eu vou conseguir inclusive diferenciar se está relacionada a uma sobrecarga de pressão ou uma sobrecarga de volume. Né? Na sobrecarga de pressão, ela acontece, né, tanto na sístole quanto na diálise, enquanto na de volume eu vou encontrar ela mais no momento da diástole, que vai estar ali o achatamento. Aqui de novo outra imagem do sinal do D, o ventrículo esquerdo, né, mudando o seu formato. E aqui como se eu fosse fazer o índice da excentricidade, né, mostrar que as duas flechinhas correm em sentidos, em tamanhos muito diferentes um do outro. Com isso eu consigo fechar o meu diagnóstico. Aqui eu tenho mais um exemplo. Isso aqui na verdade é um eco transesofágico. Ventrículo esquerdo, septo, e ver como ele, em vez de estar redondinho, né, ele fica mais já quadradinho. E além disso, né,